No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as minhas notas do meu estágio clínico e do meu estágio institucional. Me chamo Elida Kawane, eu sou estudante de psicopedagogia e assim eu vou falar para você que talvez você seja um dos estudantes aí que esteja iniciando o seu estágio, esteja já pensando em como começar esse estágio. Eu vou falar para você que eu passei pelas mesmas coisas que você. No meu primeiro ano de faculdade eu já estava mandando mensagem no meu polo para mim saber como que funcionava aí os meus estágios, de tanto que eu estava querendo começar a iniciar logo no meu estágio, primeiramente o da clínica. O que eu tinha mais vontade de fazer é estar fazendo na clínica. E assim, eu vou falar pra você que agora eu vou mostrar pra vocês na tela do meu computador. Talvez a imagem não fique muito boa por conta de eu estar gravando aí a tela pra vocês, mas essas foi as notas. É o momento que agora que eles vão, pelo menos na minha faculdade, quando você manda algum conteúdo pra eles, alguma coisa por escrito, eles mandam a correção pra você. Em questão de coesão, tem coerência, em questão de como que você fez, se deu pra entender, se não deu, as notas que você tirou em questão de referência, tudo isso eles vão mandar aí pra você estar ouvindo o que você precisa melhorar, o que você não precisa estar melhorando. E nesse vídeo eu só vou deixar em exclusivo pra vocês entenderem como que funcionou aí as notas minhas e quantos que eu tirei nessas atividades do estágio. Vou começar com vocês pelo meu estágio institucional. Vocês vê, quando a gente entrega a atividade, ele já aparece como verdinho aqui que está entregue. Eu vou mostrar para vocês a 1, a 2 e a 3. A atividade 1, ela foi objetiva. Então, eu errei a maioria, né? Eu errei 3, ficou em vermelho e eu acertei 2. Então, no caso, ela varia, a nota máxima era 1 ponto, eu tirei 0,4 nessa atividade aqui. Aqui, como eu falei para vocês, como é uma coisa institucional, eles falaram mais sobre o âmbito institucional, como compreender as habilidades e competências do psicopedagogo no exercício dessa função. Daí tinha aqui as alternativas para a gente escolher ali qual que era certa ou errada, ou no caso, para a gente ver qual que era certa e errada. Aí tinha número 2, que eu acertei, no caso, eles deram pra gente um estudo de caso, e nesse estudo de caso a gente tava aqui também as alternativas e qual delas era pra gente colocar que era certa. E nas outras 3 que eu mostrei pra vocês, que eu errei, ele também foi como um estudo de caso e teria aqui pra gente também as alternativas e pra gente escolher qual que era a certa e a errada. A 4 também não foi estudo de caso, mas foi pra gente imaginar também uma adolescente que... não, foi um estudo de caso sim. Então, era a mesma coisa nas outras. E a 5... essa daqui que não foi um estudo de caso, que a gente tinha que estar vendo a atuação do profissional psicopedagogo nas organizações e não governamentais, o terceiro setor e tal. Então aqui pra gente, para tanto o psicopedagogo no terceiro setor tem como foco de trabalho. E tinha as alternativas aqui pra gente estar escolhendo, que era a última que era certa e eu acabei colocando a 4ª alternativa. E para nós não perder tempo, eu vou mostrar para vocês, então, a atividade 2. No caso, a atividade 2, não sei se vocês andaram assistindo o meu vídeo lá sobre esses estágios, a gente tinha que primeiro procurar, identificar a instituição, depois a gente apresentar os documentos, depois de tudo prontinho, por exemplo, levado os termos de convênio, se ela aceitasse, termo de compromisso, depois eu ter realizado o meu estágio e ter enviado para a faculdade. No caso, eu já poderia fazer a atividade, mas tudo certinho, né? Eu já poderia estar entrando no formulário padrão e fazendo o download
da atividade dessa daqui, do formulário, porque a gente tem um formulário para padrão da Unicesumar que você tem que fazer atividade nesse formulário. Se você não fazer lá, você zera a sua atividade. Então, que no caso foi esse arquivo aqui que eu enviei para eles. E aqui eles deixaram pra gente o retorno do professor, que foi a correção, como eu falei para vocês no vídeo. Então, aqui, ó, está apresentando que eu fui bem na identificação do estagiário da instituição. Eu tirei nota o valor que valeria no registro descritivo dos encontros, né, lá na instituição que eu iria. 90 do relatório da entrevista, que tinha uma entrevista pra gente fazer com quem estava assinando o nosso estágio. E a observação e análise dos sintomas do sistema e do informe, também eu tirei a nota certa. A gramática, a ortografia, coerência e coesão, olha aqui pra vocês que eu falei. E eu acabei não tirando nota muito boa nessa daqui. Então, no formulário, o 6 era o formulário padrão. Olha só pra vocês verem que tem até limites de página. Por exemplo, se você passar do limite de página, você acaba errando. Então, você acaba perdendo nota também se você passar. Tem um limite certo para você enviar a sua atividade. E a última sobre as normas da ABNT. Então, eu acabei tirando 0,15 e valeria 0,30. A nota final, eu tirei, valia a nota por inteiro 4,5, eu tirei 4,05. Então, aqui também existe algumas coisinhas que eles deixaram pra mim, no caso. Há erros gramaticais importantes ao longo da produção textual. A 7. Sua produção textual não continha alguns itens de formação das normas da ABNT. Então, até isso, eles acabaram aí tirando nota minha. Então, é muito, como eu falei pra vocês, tem que enviar exatamente tudo. Então, como eu fui escrevendo, não fui ajeitando algumas coisas depois, não consegui dar uma ajeitada certinha, enfim. Daí eu enviei pra eles e tirei. Foi uma nota muito boa até. Atividade 3, depois da gente a gente só ia conseguir fazer essa atividade depois de todo o processo aqui, né? No caso, depois de ter feito essa atividade 2, eu ia conseguir estar fazendo a atividade 3. Na atividade 3, a gente tinha que elaborar um relatório, no qual tinha que estar, é o momento de produzir esse relatório. Aqui você vai realizar uma análise baseada no que coletou de dados na instituição, no campo de estágio, nos estudos sobre a psicopedagogia institucional, bem como eu vou ter que indicar um plano de intervenção mediante análise e teorias e apresentar o desfecho do diagnóstico, apresentando a devolutiva, o parecer, o informe. Então, vamos mostrar aqui, eu vou explicar para vocês mais ou menos o que eles estão querendo dizer. Na atividade 2, eu tive que estar coletando, eu tive que estar fazendo, eu tive que estar observando lá na instituição. Aqui eu vou mais ou menos estar fechando um diagnóstico, não que eu vou fechar o diagnóstico, mas eu vou descobrir o porquê que tal assunto lá na outra instituição não estava indo bem. Então aqui é o momento que eu vou entregar uma devolutiva, um parecer, um informe. Então eu vou, como diz, eu vou entregar o meu trabalho para eles de toda a avaliação que eu fiz aqui na atividade 2. Espera aí, foi um erro. De toda a avaliação que eu fiz na atividade 2, de todas as coletas da queixa, de tudo que eu coletei da atividade 2, para mim poder estar traçando um plano de intervenção, eu tive que chegar num resultado, né, depois de toda a análise e tal, para mim estar elaborando a atividade 3. Então, aqui foi aonde eu enviei o arquivo, que eu acabei nem colocando o nome, e está aqui a correção do retorno do professor. A introdução eu tirei 0,15, valeria 3. O diagnóstico eu tirei a nota que valia. Intervenção também. A devolutiva à instituição também. O parecer psicopedagógico eu tirei a nota que estava valendo. O informe eu tirei a nota que estava valendo. As considerações finais eu também tirei a nota que estava valendo.
Agora, gramática, eu tirei, né, 0,15, que valeria 0,3. O limite de páginas, eu não consegui estar colocando durante o limite de página deles, acabei ultrapassando. E o formulário padrão, não sei porque que eu não tirei o valor que valeria, mas eu tinha colocado sim no formulário padrão. E as normas da ABNT eu também tirei aqui, não a nota que estava valendo. A nota final, ele valia 3,65, eu tirei 4,5. E isso aqui, ó, o texto não estava claro e sintético ou apresentou parcialmente as ideias básicas do trabalho. Seu texto apresentou erros, seu trabalho não atendeu a quantidade de página mínima, máxima solicitada, não apresentou o arquivo dentro do formulário padrão, sendo que eu coloquei sim. Sua produção textual não continha alguns itens de formação das normas da ABNT. Então esse daqui foi o que eles me enviaram a respeito disso. Eu vou ver se eu não consigo agora estar pegando o boletim para mim saber qual foi a nota que eu tirei, mas não consigo dar para vocês aí uma prévia mais ou menos de quanto que foi a minha nota, mas eu não tive uma nota tão assim ruim, eu acredito que eu tirei no mínimo as 8,5 por aí, então foi uma nota boa até. Eu vou mostrar para vocês agora sobre o meu estágio clínico. Essas foram as notas do meu estágio institucional. Como vocês viram aí, foi momentos, foi notas, algumas notas eu tirei boas por questões disso, e na questão de coesão e coerência não só foi nessa que eu dei uma balançada, foi no meu estágio clínico que eu vou mostrar pra vocês aí agora. Eu também dei uma balançada em questão de coesão e coerência, porque eu acho que quando eu comecei a escrever, eu coloquei todas as minhas ideias, tudo que eu precisava, e acabei tirando, não sabendo colocar elas ali, que eles conseguissem ter mais coesão, mais coerência para eles entenderem. E também vocês viram que eles tiraram algumas notas minhas também por questão de laudo de página. Gente, tem mais isso. A faculdade do ensino médio, elas têm um limite de página que vocês têm que mandar. E como você vai conseguir resumir tudo que eles perguntam, sendo mais objetivo do que você já foi, para eles pegar e entender. Então, para não mandar todo esse número de página, não tem como. Então, nessa parte também, aí eles acabaram descontando nota minha. E agora eu vou mostrar para vocês as notas do meu estágio clínico. Já estou aqui com o meu estágio clínico e vou levar vocês lá para atividade 1. É a mesma coisa que funcionou no estágio institucional. Olha só, aqui no estágio clínico, a nota máxima era 1 ponto e eu tirei 0,9. Então, eu tirei melhor a nota do que no estágio institucional. Aqui eu só errei uma e no resto eu acertei tudo. Aqui também tinha bastante caso para mim estar apresentando, e para mim apresentar não, né? Eles apresentaram e eu tinha que estar escolhendo as alternativas corretas. A número 2 era a mesma coisa, quantidade de sessão, tudo sobre o trabalho do psicopedagogo na clínica. Nós tínhamos que estar vendo esses aspectos e qual que era a correta entre essas alternativas aqui. Se a duração das sessões varia de acordo com o profissional, mas orienta-se manter um tempo de sessão. A número 3, se existem casos que o cliente procura atendimento psicopedagógico apenas por esclarecimento. O número 2, diante de necessidade dos processos, o psicopedagogo pode propor uma organização que, depender da queixa apresentada, pode levar de 4 a 8 sessões. Em média, se isso é verdadeiro. Enfim, daí a gente tinha que estar escolhendo aqui. Alternativa 3, eles apresentaram também uma questão de estudo de caso sobre a Olivia Maria. E a alternativa aqui pra gente estar escolhendo, a 4. É a mesma coisa, um caso sobre a mesma Olivia, e aqui pra gente estar escolhendo a alternativa. Na 5 é sobre a Olivia também. No decorrer das sessões. Aqui é bem interessante que aqui eles apresentam uma queixa pra gente, e na alternativa 4 eles falam sobre o nosso atendimento, sobre o caso da Maria, o que a gente tem que estar fazendo. E na 5 é sobre o relato feito pelos pais à psicopedagoga, qual que foi os relatos que eles fizeram. A gente também tinha que estar escolhendo a alternativa. E a 6, que foi que eu errei, eles falaram sobre
conhecer as formas necessárias à sua atuação e as provas do diagnóstico operatório criado pelo Piaget. Então, lá eles explicam pra gente sobre o diagnóstico operatório por Piaget e a gente tinha que estar escolhendo uma dessas alternativas aqui. A 7 é sobre o diagnóstico também de algumas provas e testes. Daí eles perguntavam aqui pra gente, nós tínhamos que escolher qual desses daqui, qual das alternativas. A 8, eles também falaram sobre o diagnóstico, então eles deram as alternativas e nós tínhamos que estar escolhendo a verdadeira e a falsa. Na 9, a respeito bastante de testes também. Então, a provas e testes que a gente tinha que estar aplicando. Eles fizeram ali a pergunta e nós tínhamos que estar escolhendo a correta. E a 9 é sobre a epistemologia convergente. Então, tinha aqui as alternativas do objetivo do psicopedagogo e aqui as alternativas para a gente ver a verdadeira e a falsa. Para a gente ver qual que era a correta. Eu vou mostrar para vocês já a alternativa 2. Ela também aconteceu a mesma coisa que o estágio institucional. Nós tínhamos que estar fazendo todo o passo a passo, né? Coletar a queixa, identificar, levar contrato, assinar o contrato, começar coletando, coletar a queixa, a entrevista, o levantamento do primeiro sistema de hipótese. Então tinha que, depois de todo esse passo que a gente passou, nós teria que ir para a parte 2, que era o plano de ação. A escolha da provas e testes. Olha só, eu fiz todo o passo a passo, né? Eu encontrei o lugar, eu recebi a queixa do paciente e que no caso estaria com uma psicopedagoga. A letra D eu tinha que aplicar, então o objetivo desse estágio eu tinha que estar aplicando a EOCA para que eu conseguisse fazer essa atividade. Então no lugar que eu tinha ido eu tinha que estar aplicando a EOCA. E depois de aplicar a EOCA eu tinha que estar indo para o levantamento do meu primeiro sistema de hipótese. Eu levantei o meu primeiro sistema de hipótese a respeito do assunto, para que vocês entendam que não foi simplesmente assim, eu falando já foi lá, não. Eu recebi a queixa, eu apliquei a EOCA, depois de uma organização lá na clínica, e eu já levanto o meu primeiro sistema de hipótese a respeito de eu já ter aplicado a EOCA. Eu apliquei ela, eu já vou ter o meu primeiro sistema de hipótese. No caso que eu vou ter que dar uma estudada, dar uma lida bem certa, para mim estar levantando o meu primeiro sistema de hipótese. Eu levantei meu primeiro sistema de hipótese, eu vou plano de ação, a escolha de provas e testes para mim estar dando continuidade ao meu atendimento. Depois disso eu vou justificar, então eu vou parar por aqui. Parei nas escolhas de provas e testes e vou apenas justificar para eles agora, sobre elaborando no mínimo 10 e no máximo 20 linhas sobre por que me levou a escolher essas provas e testes. Então eu tinha que estar fundamentando teoricamente sobre o assunto. Por exemplo, eu colhi lá o meu primeiro sistema de hipótese e agora eu vou estar justificando por que eu escolhi tal determinada prova e testes. Mas eu vou ter que fundamentar teoricamente, eu vou ter que buscar autores na internet, né? Ou nos livros, em algumas, para que eu consiga estar fundamentando do porquê desses testes aqui. Então olha para vocês verem que não foi tão simples assim. Então aqui foi o arquivo que eu enviei e aqui está a minha avaliação sobre a minha prova, sobre o que eu enviei. Eu tirei meio ponto na identificação que valia, eu tirei a nota que valia na identificação da aplicação da EOCA também, do primeiro sistema de hipótese. Eu não tirei a metade do valor do preenchimento do plano de ação, tirei a nota que valia na justificativa, eu tirei a nota bem menos da média que valia da gramática, ortografia, coerência e coesão, o formulário padrão e o limite de página eu tirei a nota que valia e as normas da BNT eu tirei um ponto aí, né? 1/10 da nota que estava valendo. E a nota final valia 4,5, eu tirei 3,7. Então aqui está, né, o que eles falaram a respeito da minha produção aqui do estágio clínico.
Então, o passo a passo, assim, mais dificultoso, mas também muito gostoso de você estar trabalhando e fazendo isso, é na parte de estar procurando, né, estar lá encontrando, mas eu gravei bastante vídeo a respeito disso pra vocês. Então, acredito que não vai se tornar tão difícil agora pra vocês estarem procurando. Eu vou levar vocês pra atividade 3, por quê? Essa atividade 3, olha só pra vocês verem, a mesma coisa que aconteceu lá no meu estágio institucional. Aqui eu apliquei, né, eu recebi a queixa junto com a psicopedagoga, como eu estou fazendo estágio, né, eu coletei todos os dados do paciente, aqui eu coletei a queixa, apliquei a entrevista e levantei meu primeiro sistema de hipótese e ainda eu tive que enviar para a faculdade um plano de ação. Agora, eu teria que estar na atividade 3, eu teria que enviar para a faculdade uma introdução, já não é para a pessoa lá, né, para os responsáveis, para os pais. Era para a faculdade a introdução, o relatório da entrevista com este profissional, então também tinha lá uma entrevista para mim fazer com a psicopedagoga. E o relatório do estágio, o levantamento do primeiro sistema de hipótese, então eu teria que enviar para eles novamente, né? Eu acredito para eles entender sobre o que eu tava falando aqui. E o relatório relacionado às provas teste aplicado e levantamento do segundo sistema de hipótese. Olha só para vocês verem. Lá na atividade 2 eu levantei o primeiro. Aqui depois eu aplicar esses testes e as provas. Lembra que na atividade 2 eu fundamentei teoricamente sobre isso? Então agora eu vou ter que levantar meu segundo sistema de hipótese. A partir daí, eu vou fazer uma devolutiva para a faculdade, um informe, um diagnóstico e logo partir para a intervenção. Então, assim, eu falando simples assim, mas teria que tudo que eu estou estruturando aqui, eu teria que estar fazendo referência de algum autor. Por fim, aqui está a resposta, né, da minha avaliação, como que eu fui nela. Eu tirei a nota que valia na introdução dessa vez, ou tirei a nota que valia do relatório com a entrevista, eu tirei a nota que valeria do primeiro sistema de hipótese, do segundo sistema de hipótese também tirei a nota que estava valendo. A devolutiva, informe e intervenção também tirei a nota que valia. A consideração final também, a gramática, ortografia, coerência e coesão, eu tirei 1/10 também, né, aqui valia 0,1 e eu tirei 0,2. O formulário padrão, a nota que estava valendo, a norma da BNT também tirei -1 aí. E a nota final foi 4,3 e valia 4,5. Então, assim, basicamente, eu devo ter tirado aí um 9, um 8,5, alguma coisa do tipo aí que vocês podem estar... mas não foi uma nota tão ruim, foi uma nota muito boa, que eu acabei tirando no estágio clínico. Também dancei na parte de coesão e coerência. Foi a mesma questão. Por conta deles ter tirado nota minha lá do estágio institucional, eu acabei tentando maneirar mais ainda que as palavras minhas. E mesmo assim, eu não tive coesão e coerência, né? Eles descontaram um décimo meu aí, né? Mas assim, eu já vi que eu preciso melhorar em questão dessa parte. E eu vou falar pra vocês que eu tenho todos esses vídeos aqui no meu canal, de como foi meu estágio institucional, do meu estágio clínico. Eu tive que dividir eles em 3 vídeos, a parte 1, a parte 2 e a parte 3. E também eu expliquei como que funcionou os meus estágios. Eu vou deixar a playlist para vocês aqui embaixo, assim fica mais fácil de vocês conseguirem estarem assistindo os vídeos meus aí sobre os meus estágios. Eu espero vocês aí no meu canal, eu espero que vocês tenham gostado e chorado comigo nas minhas notas dos meus estágios. E já se inscreva nesse canal se você não é inscrito, porque aqui eu só falo com você que é estudante de psicopedagogia. Fique com Deus e eu aguardo vocês aí nos vídeos que vem por aí. Tchau, tchau!